Alô, boa tarde. É uma honra muito grande mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje a gente vai iniciar uma etapa de palestras e é muito importante a gente conhecer o suporte avançado, básico ao avançado. Hoje a gente vai estar falando sobre a ventilação mecânica invasiva e outros momentos a gente vai estar falando sobre também de ventilação mecânica, de maneira mais avançada, porque o tempo é muito curto. Então, a gente vai estar fazendo em módulos, ok? Para todos que ainda não me conhecem, eu sou o José de Arimateia Cunha Filho, sou enfermeiro e fisioterapeuta, intensivista, e trabalho no Hospital de Urgência, trabalho no IPASCO, trabalho no Hospital São Francisco de Assis, coordeno algumas pós-graduação, dou aula em pós, em Goiânia e outros estados. Então, é uma experiência que eu gostaria de passar para vocês. Iniciando essa frase, o que você sempre quis saber, mas tinha vergonha de perguntar, isso é uma grande verdade. Realmente, poucos têm realmente essa confiança de perguntar, né? Então, a partir de agora, a gente vai estar tentando tirar essas dúvidas, fazendo mais, assim, simplérrimo para vocês entenderem bem ventilação mecânica. Não é complicado, vou procurar ser o mais objetivo possível. Muito bem. Então, nós temos vários modelos de ventiladores mecânicos, nós temos hoje um advento muito grande de tecnologia, de equipamentos de alta tecnologia. Então, o que são e como usar esses ventiladores? Né? A gente precisa conhecê-los. Agora, o tipo do ventilador é importante? Claro que é importante. Dependendo da sua unidade, dependendo de onde você trabalha e da rotatividade, do uso do mesmo, você tem que ter um equipamento mais resistente, que tenha uma durabilidade maior, que tenha acessórios que o custo seja menor, o gasto com materiais seja menor. Então, realmente, o tipo de ventilador influencia sim. Não tenha dúvida que todo gerador de fluxo, eles são importantes, são geradores de fluxos, mesmo que seja pneumático ao microprocessado. A gente vai estar falando desses detalhes e definições, história lá na frente ainda. Aqui é só para tirar algumas curiosidades, tá? O modo ventilatório influencia? Também influencia sim. Nós temos dois módulos de controle, que é a volume e a pressão. Então, os módulos influenciam em algumas situações especiais, vocês vão estar vendo daqui a pouco. A concentração de oxigênio também, ele tem uma repercussão, ele também influencia, não tenho dúvida disso. O volume corrente, a frequência respiratória, a pressão positiva expiratória final influencia também em algumas situações especiais. É necessário a utilização de um PIB elevado, fazer a curva do PIB ideal, definir o PIB ideal em cada situação especiais. O fluxo, a taxa, o tipo de onda também influencia. É importante você conhecer essas peculiaridades, né? A sensibilidade e fluxo é o que hoje a gente mais discute na resolução de uma assincronia, né? O ajuste da interação do paciente com a máquina. Então, a gente procura adequar a necessidade do paciente com a tecnologia, com os recursos, né, que você tem. Então, o fluxo, a sensibilidade é o que a gente mais utiliza. Bem, escolhendo os ventiladores, a gente também é importante lembrar que a adaptabilidade, versatilidade do ventilador versus a necessidade da instituição. Então, veja bem, tem instituição que ainda você tem o Bismarck 7, o MA1, que é um equipamento da Bennett, volumétrico. O Bismarck 7, ele é da década de 50, ele é um ventilador somente pressórico, o disparo é por pressão, o limite é por pressão, a ciclagem é por pressão, mas é um gerador de fluxo muito bom, utilizado até hoje em muitas circunstâncias, tá? A vantagem do Bismarck 7 é que não depende de energia elétrica, apenas de pressão pneumática da rede de oxigênio. Então, você pode utilizar quando houver uma queda de energia, o gerador não está acionado, não entrou ainda o gerador, você precisa de ventilar um paciente e o Bismarck 7 ainda assim ele funciona. Lembrando que esses ventiladores mais antigos, pneumáticos, são ventiladores que requerem uma manutenção mais preventiva, né? Hoje, a gente percebe que há um interesse maior na manutenção dos ventiladores microprocessados, microcontrolados, porque você tem um gasto maior de peças, né, de acessórios, diferente da manutenção de um Bismarck 7, que a regulagem é mais manual, ok? E a necessidade da instituição também, sim, você tem instituição que você tem apenas cirurgias eletivas, então não há necessidade de você ter equipamentos de última geração,
você tem que ter, sim, uma necessidade de equipamentos que supra a sua necessidade, tá? Então não precisa ser um equipamento de 500 mil reais, enquanto que outros equipamentos de 50 mil reais suprem completamente a sua necessidade. Ainda assim, você pode ter um ou outro ventilador assim, com recursos, com tecnologias mais avançadas, mas não precisa ser todos. Então, essa condição de custo-benefício também é importante você conhecer e saber a sua realidade, né? O que seria melhor para a sua instituição. Bom, aqui só para mostrar para vocês, é um diagrama que mostra que aqui neste momento ó, nós temos a fonte de ar comprimido, a fonte de oxigênio, nós temos o passo a passo, os sensores que medem essas concentrações, a válvula redutora, que ela antecede ao ventilador mecânico, ela que controla a variação ela que faz o equilíbrio, né, da troca lá do oxigênio com ar comprimido, a mistura dos gases. Então é aqui nessa válvula redutora de pressão, ok? Nós temos aqui o misturador desses gases. A válvula redutora ela só controla a pressão da rede, né, que é em média de 3,5 a 4 kPa, kgm. E aqui a válvula, o blender, ele é um misturador dos gases. Aqui também nós temos a válvula reguladora de pressão, que também vai até o misturador dos gases, que pode estar fora do ventilador ou pode estar dentro, internamente, ao ventilador mecânico. Aqui nós temos o ventilador, onde temos um controle, uma tela, e os seus alarmes de segurança. Aqui seria um filtro de barreira, um filtro de HME ou um umidificador, também pode ser utilizado, a nebulizador e os circuitos até chegar no paciente. Então nós temos problemas que podem acontecer no paciente, problemas que podem acontecer no circuito, problemas que podem acontecer em cada uma dessas etapas, certo? Você pode ter problemas que acontecem no ventilador mecânico, você pode ter problemas que estão relacionados à condição física da instituição, e você pode ter problemas que estão relacionados com a falta de conhecimento do profissional. Então, hoje, nós temos 3 pilares. Nós temos o primeiro pilar, que é a estrutura física da instituição, em qualquer que seja. A gente precisa ter tomadas adequadas, separadas, a gente precisa ter toda a tubulação de ar comprimido e de oxigênio sejam feitas de maneiras adequadas, que garantam o oxigênio na válvula redutora, que vai ser conduzida até o ventilador, tá bom? A gente pode ter problemas físicos, podemos ter problemas do próprio ventilador mecânico, ele pode dar problema, ele pode não funcionar, ele pode ter problemas realmente mecânicos do equipamento, e nós temos o terceiro pilar, que é a falta de conhecimento humano. Então você pode ter equipamentos e a equipe ela não sabe lidar com esse equipamento, ela não sabe fazê-lo funcionar, ela não sabe utilizar as suas tecnologias, seus recursos. Isso são 3 pilares. Tá? Então a gente pode perceber que nessas condições a gente tem que os 3 pilares você pode, agora na história do ventilador mecânico, vamos lá, evolução dos ventiladores. Nós temos desde 1950 até o ano 2000 uma evolução muito grande da ventilação mecânica. Em 1950 nós já tínhamos o pulmão de aço, na década de 60 os ventiladores Bird-Max 7, na década de 70 os ventiladores volumétricos, o MA1, o MA2, e na década de 80 começamos os ventiladores microprocessados. E em 1990 já começamos a utilizar o quê? Válvulas mecatrônicas, já começamos a utilizar a associação de módulos, tá? Módulos de controle. Na década de 2000 já entrou para ficar a monitorização ventilatória, a beira-leito. Então hoje, cada vez mais, estamos evoluindo muito, né? Aqui somente para mostrar como é que era uma UTI da época da década de 50, onde houve um surto de poliomielite, eram equipamentos muito grandes, pulmão de aço. Aqui nós temos vários modelos dentro da história, você tem aqui o pulmão de aço, você tem aqui o Bird-Max 7, você tem aqui o microcontrole que é o Inter 5 e aqui o microprocessado com telemetria gráfica, né? Hoje nós temos muita tecnologia. Aqui, lembrando da década de 50, o pulmão de aço, que está aqui embaixo. Nós temos aqui na década de 57 o Bird-Max 7, que é esse verdinho, até hoje ainda muito utilizado. Aqui alguns coletes, quer dizer, são épocas que a gente agradece muito, que em função dessa própria evolução já esperada, a gente hoje temos que agradecer muito essa época.
O conceito de suporte ventilatório é um método artificial para manutenção da ventilação em pacientes impossibilitados de respirar espontaneamente, feito através de um tubo orotraqueal ou traqueostomia e mediante a ventiladores mecânicos, né, a fim de manter níveis adequados de oxigênio e CO2 sanguíneo. Bom, o que visa o suporte ventilatório? Ele visa garantir o fornecimento adequado de oxigênio e a remoção de CO2. Isso não é o mesmo que a nossa fisiologia respiratória? A gente procura captar o oxigênio do ar atmosférico, ele é filtrado, ele é oxigenado e depois a gente elimina CO2, né? Então a gente procura utilizar a ventilação mecânica de maneira mais próxima do fisiológico. É claro que nós temos também como definição, todo e qualquer ventilador mecânico são geradores de fluxo. E por ser gerador de fluxo, eles só deslocam vento, né, massa de ar. E aí a gente precisa controlar como é que ele inicia, como ele limita, como ele vai terminar cada ciclo, ok? Bom, indicação da ventilação mecânica, nós temos anormalidades ventilatórias e anormalidades de tubo de oxigenação. Difusão. Então, na normalidades ventilatórias, nós temos alterações musculares, respiratórias, né, por trauma, por contusão, por doenças também neuromusculares, drive respiratório diminuído, o paciente está comatoso, Glasgow menor que 8, resistência aumentada das vias aéreas, isso vai gerar um esforço, um trabalho aumentado, sobrecarga, né, em função da dificuldade do fluxo passar pelas vias aéreas. Anormalidades na oxigenação, onde ocorre a troca da oxigenação, a difusão. Você pode ter um paciente com hipoxemia, essa hipoxemia pode estar relacionada a um sangramento, né, uma hipovolemia, necessidade de pressão positiva respiratória final, trabalho respiratório excessivo. Claro que se o paciente gasta muita energia física para poder conseguir garantir a ventilação e a oxigenação, você acaba consumindo mais oxigênio, ok? Então isso gera uma hipoxemia também. E outras situações que seria um pós-operatório de grandes cirurgias, RCP, Glasgow menor que 8, então nós temos várias situações que a gente requer vias aéreas definitivas, né? Onde você vai iniciar uma ventilação mecânica. O objetivo da ventilação mecânica, fundamental, você pode dividir em fisiológicos e clínicos. O objetivo fisiológico é manter ou modificar a troca gasosa pulmonar. Então você quer garantir o que é natural, o que é fisiológico, né? Você vai modificar o que estava patológico para trazer para o fisiológico. Ventilação alveolar. Quando se fala em ventilação alveolar, a gente se preocupa em ventilação, volume corrente e espaço morto, que a gente diretamente está relacionado a isso, a ventilação alveolar, que é a remoção de CO2 e a captação de oxigênio. Então você também tem aqui a oxigenação arterial como um objetivo da ventilação mecânica fisiológica, a redução de trabalho muscular respiratório. Se o paciente faz muito esforço, ele começa a reter CO2, começa a fazer o que? Fadiga, e essa hipercapnia vai fazer com que ele tenha depressão central, taquicardia, aumento de pressão intracraniana pela vasodilatação cerebral, gera uma série de repercussões sistêmicas. Então, você inicia uma ventilação mecânica, elimina esse CO2, lava esse CO2 até o PCO2 de 35 a 45, seria o próximo seria o normal, e aí você consegue reverter essa hipercapnia, tá? Algumas indicações também quanto a objetivos clínicos: reverter uma hipoxemia já presente, reduzir o desconforto respiratório já também sinalizado, reverter uma fadiga muscular já também identificado na gasometria, PCO2 muito elevado, reduzir a pressão intracraniana, permitir uma sedação. Então, o paciente agitado, o paciente que ele precisa realizar um procedimento invasivo, né, de risco, e a sedação é necessária em função do paciente ter uma certa dificuldade de permiti-lo. Terminologia de ventilação mecânica, né? Nós temos volume corrente, que é o volume de ar trocado a cada respiração, a fração inspirada de oxigênio, que é a FiO2, que é a concentração de oxigênio ofertada aos tecidos, né? A sensibilidade é o ajuste ventilatório que regula o disparo, né? A sensibilidade do aparelho ao esforço respiratório do paciente. Então, essa sensibilidade ela é sempre uma pressão negativa iniciada pelo paciente, tá? E essa sensibilidade está diretamente relacionada ao equipamento. Então, é a sensibilidade da máquina e perceber a intenção do paciente de querer respirar, retornar a sua respiração, ele percebe isso, deixa o paciente respirar e aí esse sincronismo vai acontecer. O fluxo inspiratório. O fluxo é o deslocamento de massa de ar, né? O fluxo ele é a velocidade com que o ar será administrado.
Tá? Nós temos cálculos, para cada item desse nós temos cálculos, a gente vai estar falando daqui para frente. E PIP, que é uma pressão expiratória positiva final, que mantém uma pressão intraalveolar por todo o ciclo respiratório de 3 a 5 centímetros de ar. Nós temos aqui algumas condições de insuficiência respiratória que levam a uma indicação da ventilação mecânica, né? Você pode ter aqui um paciente com incapacidade de fazer seu clearance natural do transporte mucociliar, o paciente está com um disparo reflexo tossígeno, ele pode broncoaspirar, tá vendo aqui? A capacidade da tosse está reduzida, então suas defesas estão diminuídas e isso faz com que há um risco muito iminente do paciente broncoaspirar, então pode ser indicativo de iniciar uma via aérea definitiva. O paciente aqui com muita dor, percebe que o tórax dele está com sinais de trauma, o paciente pode estar com tórax instável, uma pneumotórax hipertensivo ainda não drenado, o paciente pode estar com hematórax, devido à contusão, o grau da dor, o paciente às vezes é necessário fazer uma ventilação mecânica, o uso de uma definição de uma via aérea definitiva. Aqui um paciente que tem uma imobilidade, redução de volume pulmonar a cada ciclo, por alterações que sejam do surfactante ou por próprias alterações mecânicas, né, da bomba de Foley alveolar muscular. Então aqui também você já tem uma outra condição, você tem um pulmão com os 4 quadrantes com um processo de infiltrado alveolar, né? Ele está quadro aqui de, ou pode ser um quadro infeccioso bilateral, ou pode ser também um quadro de congestão, né? Você tem uma redução da complacência, que é a acomodação de distensibilidade e retorno à sua condição natural. Então, essa acomodação do volume, o quanto você estende isso, é a complacência a cada ciclo. Tá? Aqui nós temos o gerador de fluxo, né? A geração de fluxo na pressão positiva, ela inicia inicialmente pelas regiões dos ápices, depois as regiões médias e, por último, as regiões posteriores. Aqui nós temos as variáveis principais fisiológicas, quando se fala em ventilação mecânica. Nós temos aqui a resistência, que é a variável de pressão dividido pelo fluxo. Nós temos aqui a variável de fluxo, que é o volume corrente a cada ciclo dividido pelo tempo inspiratório, que você encontra o fluxo. Aqui nós temos a variável de pressão, que é a resistência vezes o fluxo. Aqui nós temos a variável do volume, que é o fluxo vezes o tempo, encontra o volume corrente. Aqui nós temos uma variável mecânica, né, que é da complacência, que é a variação do volume corrente dividido pela pressão das vias aéreas. Então, essas variáveis a gente precisa conhecer para que a gente compreenda como o fluxo de ar é conduzido nas vias aéreas até os sacos alveolares, ocorre a difusão, e como, por diferença de pressão, o ar também vai ser exalado. Tá? Aqui umas repercussões hemodinâmicas, também é importante a gente conhecer, que quando se tem um paciente de ventilação mecânica, a pressão intratorácica ela é sempre maior, certo? Essa pressão intratorácica ela vai influenciar muito o retorno de sangue no coração, ok? Então você tem, devido à pressão positiva, aqui nessa região, você acaba dificultando o retorno de sangue para o coração. Então você aumenta a pressão intratorácica, você reduz o retorno de sangue no coração, e se o paciente ele tem uma dependência de um débito cardíaco bom, se o paciente ele tem uma instabilidade hemodinâmica, ele acaba sendo necessário o uso de alguns recursos, algumas medicações que vai garantir a força do coração de bombear, né, condição cronotrópica, né, e também a frequência também dessa contração do coração. Então vai ter que ser iniciado o quê? Drogas vasoativas para poder garantir essa pressão ideal. Então a ventilação mecânica ela traz efeitos hemodinâmicos, consequências hemodinâmicas, tanto cardíacas, quanto cerebrais, quanto renais. Um hipofluxo renal vai comprometer, não tenha dúvida, né, a filtração glomerular, pode levar um paciente a uma oliguria, o paciente ele pode ter comprometimento sistêmico, pode ter comprometimento do sistema nervoso central, aí pulmonar também. Aqui nós temos o coração dividido entre aqui o lado direito e aqui o lado esquerdo, né? Coração direito e esquerdo. Aqui, durante uma inspiração espontânea, a pressão venosa sistêmica,
ela passa a ser maior. É porque a pressão intratorácica ela é menor. Então você consegue ter um retorno de sangue melhor, um retorno mais favorável, isso durante uma respiração espontânea. A pressão venosa central ela é melhor, é diminuída, né? Não há uma sobrecarga. Então isso é muito bom durante uma respiração espontânea. O retorno venoso é melhor. Aqui, já numa pressão positiva, você tem o que? Um estreitamento importante. A pressão venosa sistêmica já é menor, né? Você vê que aqui já é bem menor o retorno de sangue do pulmão para o coração direito, tá? Então a pressão venosa sistêmica ela é menor, você já tem uma pressão venosa central elevada, isso consequente ao aumento da pressão intratorácica, tá? Então isso é uma foto que mostra alguns sinais de intolerância, né, ventilatória. Você tem aqui um paciente com tiragem intercostal demonstrando esforço respiratório. Você tem aqui um padrão irregular de respiração invertido, né, um padrão paradoxal. O paciente está sudoreico, ele, embora ainda está com máscara, com reservatório de oxigênio, mas ele está fazendo um esforço muito grande para conseguir garantir uma boa ventilação. Aqui mostra muito bem, ainda assim o paciente está em ventilação mecânica, está entubado, mas ele não está bem ventilado. Você vê que ele faz aqui um esforço importante, um movimento paradoxal ainda, ele tem aqui no pulso dele uma taquicardia, ele tem uma retração supraclavicular e supraesternal, demonstrando um esforço mesmo de bomba. O paciente está sudoreico, né? Tá vendo aqui a setinha. Então é um paciente que realmente, mesmo que ainda esteja em ventilação mecânica, mas ele não está bem adaptado. A demanda da necessidade do que o paciente precisa, o ventilador não está ajustado. Isso é muito importante a gente saber como fazer essas regulagens, de acordo com a necessidade do paciente, tá? E a gente faz essa pergunta, doutor, o paciente está brigando com o ventilador, pode sedá-lo? O que a gente pode fazer? Quais são as condutas a serem tomadas? Você tem que saber avaliar o paciente, saber identificar se o problema está no ventilador. O ventilador pode estar com o circuito dobrado, pode estar com algum vazamento, o ventilador pode estar inoperante. O problema pode estar no próprio paciente, né? O paciente está fazendo um esforço muito intenso e o ventilador não está conseguindo acompanhá-lo, né? Aquele sincronismo, que é o ajuste do fluxo e da sensibilidade, não está bem programado. Então, o problema é procurar, né? Você vai avaliar o paciente e depois você vai também fazer uma checagem no equipamento. Ok? Então, a gente tem que saber o que fazer. Então, aqui mostra bem tipos de ventiladores, princípios de acessórios, são vários modelos, né? Então, a gente encontra essa situação com muita frequência. A pessoa chega na unidade, o paciente na maca, em parada, ou está entubado, foi fazer um transporte e o paciente também chega descompensado. Então, a gente encontra essa situação com muita frequência, em qualquer lugar, tá? Aqui nós temos vários modelos de interfaces, tá? Que também são utilizados em ventilação não invasiva, o paciente não está entubado, mas são modelos importantes que a gente pode ir lá na frente, tá? Aqui nós temos também uma quantidade significativa de equipamentos. Lá na central de materiais, nós temos vários modelos ventiladores diferentes, que cada um vai ter um material de acessório também diferente. Então é importante hoje, às vezes, você ter na sua unidade vários do mesmo modelo, da mesma marca, tá? Isso facilita muito a central de materiais, a montagem, o próprio manuseio da equipe. E agora, quando você tem várias marcas diferentes, modelos diferentes, cada um tem suas particularidades próprias, né? Alguns têm alguns problemas mais específicos daquela marca, daquele tipo de ventilador. Aqui só mostrando como é que é o sistema de ventilação. Nós temos aqui o paciente sendo representado pelos pulmões, a traqueia, né? Aqui o paciente está com um tubo. Aqui no tubo tem um sensor que faz parte já do circuito. Aqui é uma traqueia corrugada. Esse sensor ele tem o quê? Ele que manda o sinal através do transdutor, ele tem um sensor de fluxo e sensor de pressão. Esse transdutor de pressão e transdutor de fluxo, ele vai chegar até onde? Até o CPU. O CPU é o painel de controle. Lá você tem um monitor e lá onde vai passar as informações para abrir a válvula de fluxo inspiratório e a válvula de fluxo expiratório.
tá? Então, esse controle é um controle eletrônico, viu? Muito importante, muito necessário para a gente compreender como é que inicia o ciclo e como é que ele é limitado e ciclado, tá? Aqui, quanto à definição, esse ventilador é um ventilador eletrônico microprocessado para terapia intensiva destinado a pacientes neonatais, adultos e pediátricos. Então, hoje nós temos equipamentos que podem tanto ser utilizados para pediatria, neonatologia e pacientes adultos. Então, mesmo equipamento. E esse mesmo equipamento também ele pode ser utilizado para uma ventilação não invasiva, desde que ele tenha esse acessório, esse recurso, né, para ser disponibilizado. Okay? Aqui, composição do equipamento, nós temos aqui a válvula inspiratória e expiratória. Então, aqui dentro nós temos aqui a exalação e aqui a inspiração, tá? A inspiração ela começa por aqui, o fluxo passa do ventilador, vai para o umidificador, é aquecido, em seguida ele vai até o paciente, até o tubo. Aqui nós temos um braço articulado, que ele sustenta o peso da traqueia. Aqui nós temos copos coletores que vão agregar, que vão receber o líquido que possa ser preenchido, que possa estar no circuito. Eles têm que descer até esse copo coletor, tá joia? Isso é muito importante a gente conhecer esses acessórios. O circuito, aqui já é outro modelo de ventilador. Também você tem aqui ó, o ramuins, umidifica. Aqui continua a inspiração, copo coletor. Aqui vai para o paciente, tá? Essa linha azul que vocês estão observando é o que a gente chama de sensores, tá? Esses sensores que vai mandar o sinal até o ventilador, ok? Então, nós temos ó, o ramo inspirado, ramo expirado, umidificador ou filtro, o copo coletor, o Y, o sensor e a válvula de exalatório. Bom? Aqui um modelo de outro respirador, modelo de circuito. Você tem aqui ó, o ramo inspiratório, o umidificador, você continua o ramo inspiratório, coletor de água do circuito. Aqui você tem o sensor, esse preto é o sensor de temperatura. Ele vai registrar o aquecimento que essa água está recebendo dessa placa. Aqui você tem a medida dessa temperatura e aqui você tem como esse fluxo está passando até chegar no tubo. Bom? Aqui nós temos, para facilitar, não é muito fácil mesmo, é um problema. Quando se fala em montagem de circuitos, acessórios, eu fiz um artigo, apresentei em vários congressos brasileiros, em várias jornadas, vários simpósios, muitos locais, porque eu encontro muito problema nessa montagem desses equipamentos. Então, eu fiz um trabalho justamente em processo de montagem de ventiladores mecânicos. Então, eu achei também muito fácil a gente poder colocar lá no central de material, onde é feita a esterilização, fotos, né, de modelos aqui de máscara, aqui de circuitos, de nebulização, isso para facilitar a equipe que vai montar. Como montar? Nós temos marcas diferentes, modelos diferentes, tamanhos diferentes de circuitos. Então, a gente tem que ter o que? Treinamento, educação continuada. E também, para facilitar, é importante a gente ter algumas formas mais assim, simples, né, didáticas. A gente pode facilitar isso durante os treinamentos, também aonde é feita a montagem, a embalagem desses equipamentos. Aí a gente ensina como é que é utilizado, tá? Funciona muito bem. Aqui você tem a sincronia, né? Uma visão geral. Você tem aqui um paciente mal posicionado, o tubo dele pode estar lateralizado, pode estar muito introduzido, fazendo uma intubação seletiva. O paciente fica ansioso, pode ter repercussões centrais. Aqui você tem presença de muco, né? O paciente pode, em função desse desconforto, provocar uma extubação acidental. Aqui você tem nos circuitos secreções, né, que possam obstruir a passagem desse fluxo, condensado e vazamento. Então, no próprio circuito, você pode ter furos. Isso faz o quê? Vazamento, que é um sistema pressurizado. Isso vai comprometer o volume que vai chegar ao paciente, né? Aqui você pode ter condensado água no circuito. Aqui eu não estou vendo nenhum copo coletor, não é verdade? Sem copo coletor, a água fica acumulada, né, na traqueia. Isso vai gerar aumento de resistência, o risco
importante de infecção associada à ventilação mecânica. O umidificador, aqui você tem uma água destilada de 15 ml, e aqui o equipo conectado direitinho para você preencher no nível adequado, tá? Lembrando disso. Aqui outros modelos de sensores, de marcas de equipamentos diferentes, mas todos vão ter sensor, tá? Aqui nós temos aqui sensores, ok? Continuando aqui os sensores, são modelos diferentes, mas que a gente precisa saber aonde que eles vão estar, né? Aqui você tem um modelo de um BID Max 7, o vídeo não vai estar nesse momento sendo acionado, mas aqui o BID Max 7 ele estaria mostrando o disparo automático acelerado, né? Vamos avançar. Aqui também não está funcionando, então vamos adiantar esses vídeos que mostrariam bem como é que é os ajustes da sensibilidade e fluxo, tá? Ok, vou adiantar aqui. Bom, aqui nós temos filtros de umidificadores aquecidos, né? Nós temos esse do tipo bandeja, onde você tem que preencher uma quantidade de água destilada até o nível máximo e mínimo, ele já determina. Aqui você vai regular a temperatura que você espera que aconteça, então você precisa ter um local onde visualizar essa temperatura. Aqui é um filtro de HME, um filtro de barreira, que permite apenas passar ar. É um filtro que protege contra a barreiras bacterianas abaixo de 5 micras, né? Então você consegue com esse filtro fazer com que algumas bactérias elas não passam, e esse filtro é contraindicado quando o paciente está hipersecretivo, tá? Se o paciente está hipersecretivo, ele acaba o aumento da secreção indo em contra ao tubo, esse filtro. Aí você tem que trocá-lo constantemente. Toda vez que ele estiver sujo, você tem que trocar. E esse filtro tem que ficar no nível mais um pouco elevado ao nível do tubo, para favorecer com que o filtro, se ele ficar para baixo, o tubo estiver para baixo, aí acaba a secreção que vem do tubo, vem em direção ao filtro. Isso tem que estar bem treinado, a equipe bem... Aqui era mostrando no vídeo um filtro muito cheio de líquido, que estava comprometendo aqui era um filtro cheio de líquido, que estava dificultando a passagem do fluxo, porque esse filtro é de barreira de bactérias, apenas só permite a passagem de ar. Tá? E o conhecimento básico do ventilador mecânico? A gente precisa ter o conhecimento básico do equipamento, das modalidades a serem utilizadas, os parâmetros iniciais utilizados na ventilação mecânica, possíveis complicações associadas ao ventilador e cuidados com o paciente, principalmente os cuidados de monitorização, os cuidados durante uma higiene, durante um banho no leito, os cuidados com o paciente de identificar sinais de intolerância, né, que possa trazer um risco de segurança ao paciente. Aqui, conhecendo e avaliando e cuidando dos equipamentos, é importante, antes do uso, checar a limpeza do equipamento, né, de um paciente para o outro, ver se está tudo ok, utilizar um pano úmido, não utilizar álcool em tela de LCD, se pode comprometer, checar a montagem do circuito, se está tudo ok, antes de vir outro paciente, você precisa checar se a montagem está correta, testar esse ventilador, verificar se está ligado à rede de oxigênio, ar comprimido e na rede elétrica, verificar se está ligado à rede elétrica, checar o funcionamento do umidificador. Então você precisa ter cuidado com os equipamentos de uma maneira global, né? Aqui, por que os enfermeiros devem compreender os princípios básicos e avançados da ventilação mecânica? Então, eu dou essa aula em muitos outros locais, então, assim, é importante que toda a equipe da enfermagem, da fisioterapia, equipe médica, conheça bem esse funcionamento, tá? E os técnicos também. Então, aqui nós temos detectar precocemente as alterações, intervir rapidamente na resolução de problemas, participar das discussões relacionadas ao suporte ventilatório, ter conhecimento para esclarecer dúvidas do paciente e da família, né? Isso é muito bom. Orientar a equipe de enfermagem quanto a alguns cuidados, quando o paciente tiver ventilação mecânica. Então, aqui nós temos ações específicas de enfermagem em relação ao ventilador. Registrar todos os parâmetros ventilatórios determinados e ou alterações realizadas, modalidades do volume corrente, frequência, FiO2, checar condições do circuito, né, checar o umidificador, água e temperatura, tá?
conhecendo e avaliando e cuidando dos equipamentos. Ainda assim, é importante você conhecer como utilizar esses alarmes e reconhecer, identificar e solucionar os problemas. Então, quando você encontra um ventilador que está alarmando, um som desagradável, é porque alguma coisa não está bem. Você precisa ir lá e checar. Às vezes é uma desconexão, às vezes é um sensor que se soltou, às vezes é uma obstrução e mostra no monitor manômetro de pressão, pico de pressão elevada, resistência inspiratória elevada. Então é importante a gente identificar esses alarmes e saber como utilizá-los, tá? Nós temos vários modelos de alarme, alarme de concentração de oxigênio, de FiO2, alarme de desconexão, né? Seria alarme de rede elétrica não está funcionando, alarme de pressão máxima, pressão mínima, de volume minuto, tá? Aqui, alarme de vias aéreas. Se o paciente faz uma pressão de pico, uma pressão elevada, maior que entre 25 a 40, tudo bem, mas passou o dia, você pode programar, né, um pico de pressão elevado. É importante que o equipamento ele alarme, te avise. Às vezes o paciente está mordendo o tubo está dobrado, isso aumenta a resistência, ok? Aqui você tem alarme de volume, o volume pode estar baixo ou aumentado. Então você pode ter alarme de volume minuto, que é o volume corrente vezes a frequência respiratória. Você pode ter um alarme de um cuff que está desinsuflado, você vai ter escape de ar pela boca. Você pode ter uma desconexão do circuito, o paciente estava agitado, ele foi e soltou algum dos ramos inspiratório ou expiratório, isso reduz volume, isso vai reduzir volume e o aparelho tem que alarmar por queda de volume, ok? Alarme de fração inspirada de oxigênio também é muito importante. Às vezes a manutenção está fazendo o quê? Uma manutenção dos tanques de oxigênio, dos cilindros, estão fazendo uma modificação lá na manutenção, eles têm que comunicar a UTI, a terapia intensiva ou a unidade de emergência para que você possa saber como utilizar, como você suprir isso. Então a concentração de oxigênio, às vezes o equipamento pode estar com blender, com problema no blender da mistura dos gases, ou o problema pode estar na central, né, desses equipamentos. Então você precisa ter no equipamento uma célula de oxigênio que possa acionar, tá? Se tiver não garantindo uma quantidade adequada. Alarme da frequência respiratória também é importante. Às vezes o paciente faz uma frequência respiratória maior que 35 incursões por minuto. Isso gera esforço respiratório, trabalho respiratório, gasto de energia, demanda ventilatória aumentada, consumo maior de oxigênio, né? Então essa taquipneia não é benéfico. Então você precisa ter um alarme de pressão também aumentada, porque se isso for realmente acionado, você vai identificar, vendo o paciente, o estado dele e também observando o ventilador. Você pode ter também pacientes que fazem alarme de apneia. O paciente deixa de respirar e o ventilador também tem que alarmar. Você tem que programar também o tempo de apneia. Uma apneia de 8 segundos, de 5 segundos. Se o paciente está em módulo de desmame, por algum motivo rebaixou, ele não tem mais o controle, o nível de consciência adequado, e ele não está respondendo, está fazendo apneia. Então o alarme também do equipamento tem que mostrar que o paciente não está respondendo às suas expectativas, né? Alarme de ventilador inoperante, né? Ou alarme de bateria fraca. É importante a gente saber, durante o momento de queda de energia, a bateria ela não sustenta o tempo que você às vezes espera, que é 2, 3 horas. Às vezes o tempo da bateria só suporta os 5 minutos, 10 minutos. Alarme de ventilador inoperante, se a gente não consegue identificar o motivo, temos que avisar isso, assistência técnica, tirar esse equipamento da unidade e trocá-lo por outro adequado, tá? Aqui ainda conhecendo e avaliando os equipamentos. Após o uso dos equipamentos, a limpeza e desinfecção dos circuitos dos equipamentos devem ser rigorosos. Intubação e ventilação mecânica, muito cuidado. Precisa conhecer bem como faz o cuidado com os pacientes críticos, né? Cuidado com essas vias aéreas, em paciente com ventilação mecânica. O risco importante de infecção relacionado à ventilação mecânica, tá bom? A gente também vai ter outro momento que vai estar falando sobre isso. Aqui nós temos os testes realizados iniciais para você iniciar uma ventilação. Então nós iniciamos o módulo ventilação controlada a volume de 500 ml, uma frequência respiratória fisiológica de 12 respirações por minuto, fluxo de 40 litros, PIP de 5 cm de água, FiO2 0,6, 60%, a relação INZ de 1 para 2, PSV de 20 cm de água. Então, isso aqui são os parâmetros iniciais para o teste. Antes de iniciar uma ventilação,
você precisa testar o seu equipamento está adequado. Aqui você tem um balão teste, né? Você vai visualizar se realmente está insuflando, se está desinsuflando, tá? E com tudo isso que a gente vai comentando sobre a ventilação mecânica, é só o básico ainda, é só o início ainda. Então nós temos os monitores multiparamétricos, que é importante você observar como é que está o monitor, se ele está fazendo arritmia, se ele não está fazendo arritmia, se ele está com capnógrafo, se ele não está com capnógrafo, se ele está, como que está o estado geral do paciente. Então a monitorização é extremamente importante, né? Pacientes neurocríticos, pacientes politrauma. Então o suporte ventilatório, mesmo que seja neonato, pediátrico, adulto, é importante você relacionar a ventilação com todo o estado geral do paciente. Tá? Não basta apenas o paciente estar bem ventilado e você olha no monitor, o paciente está lá com uma arritmia, o paciente está fazendo um esforço importante, significativo, uma sobrecarga cardíaca grande, e aí você tem que comunicar ao médico, você tem que avisar, doutor, a pressão está tanto, olha, o paciente está fazendo um ritmo irregular, a frequência cardíaca está 160, 170. Então, o que a gente faz? O que o senhor quer que seja feito? Então, ele vai lá, vai avaliar o paciente, ver o que pode estar acontecendo. Será que isso tem alguma relação com as repercussões do ventilador? Será que é o esforço, a sobrecarga que o paciente estava fazendo em função de uma obstrução, de um tampão, que impedia a passagem do fluxo, isso gerou ansiedade, gerou taquicardia, fez reter CO2, aumentou a pressão intracraniana pela vasoconstricção central, fez com que o débito cardíaco aumentasse, a frequência cardíaca aumentasse em função da retenção de CO2, não estava sendo eliminado. Então, conjunto de sinais de intolerância, né, que vai estar presente, tem que ser avaliado o paciente. A gente tem que levantar de onde estiver, ir lá, observar o paciente, examinar o paciente, ver o que ele está realmente sinalizando, ok? Aqui era outro simulador neonatal, também não vai estar podendo passar. Aqui era uma revisão rápida para a gente poder entender bem que nos 3 pilares os problemas podem acontecer, problemas físicos, problemas lá da própria instituição, tá? Nós temos problemas do próprio ventilador, ok? Nós temos problemas que podem estar relacionados ao conhecimento técnico nosso, né, do profissional de saúde que vai estar lidando diretamente com o paciente de ventilação mecânica. Então, na falta desse conhecimento, você pode utilizar o quê? Ou deixar de utilizar os recursos necessários para uma boa ventilação, para uma boa oxigenação. Então, você pode, na sua falta de conhecimento, você pode até influir em um erro. Você utilizar um volume aquém do que seria o ideal, você pode, não é a sua intenção, mas você pode contribuir para um risco maior de uma infecção associada à ventilação mecânica, tá? Então é importante que a gente conheça esses pilares e saiba como utilizá-lo em que situações de cada um deles, ok? Então aqui nós temos, quando inicia a ventilação, a fase inspiratória, tá? A fase inspiratória. A pressão positiva para insuflar o ar para dentro dos pulmões. Pode conter pausa inspiratória ao final, então nós temos uma inspiração, uma pausa e depois iniciamos essa exalação. Essa pausa nós chamamos da mudança da fase ins para a fase ex, que é o que eles chamam de ciclagem, tá? Então você tem a inspiração, a fase ins, você tem a mudança da fase ins para a fase ex, que é a ciclagem, é o término da inspiração. Aqui você tem o início da exalação, que já é o início da exalação, e depois a mudança da fase ex para a fase ins, você tem o que? A inspiração, tá? Que nós chamamos de disparo, ok? Aqui nós temos os componentes do ventilador mecânico, que é importante a gente lembrá-los, a válvula de fluxo, que é a válvula que vai liberar, através de um comando, de um sinal do sensor, lá no transdutor, ele vai abrir rapidamente a válvula de fluxo para entregar o fluxo de acordo com a demanda da necessidade do paciente. A válvula de exalação ela vai abrir durante a exalação, a saída do ar no ramo expiratório. Os transdutores de pressão e fluxo que vão conduzir esses sinais dos sensores até o CPU. Painel de controle, é importante a gente compreender as informações que o painel de controle quer nos dar. Tá? Você tem as opções, tudo que você programa, e do outro lado você tem tudo que está acontecendo diretamente na mecânica pulmonar do paciente. Você pode programar uma frequência de 12, ele está fazendo 15. Você pode provocar
ou você pode programar uma frequência respiratória X e está fazendo outra, você pode programar tudo, parâmetros normais de uma ventilação, volume, pressão, ou frequência, sensibilidade, você pode programar o volume minuto, você pode. E o que está acontecendo com o paciente é outra coisa. Então, assim, você tem parâmetros para saber se o paciente já está em condições de evoluir para um desmame, né, de uma redução progressiva desse suporte do ventilador até o paciente retornar à sua respiração natural. Então, você, através desses controles, do que o paciente está fazendo, o que você está programando, você sabe se realmente é legal fazer esses ajustes. Então, aqui você tem os condutores de ar comprimido e oxigênio, os umidificadores que estão aqui embaixo, né? Blender, o misturador de gases. Então, a partir de agora, a gente vai deixar para que no próximo momento a gente vai dar essa sequência, né, aos módulos, iremos nos aprofundar os módulos ventilatórios, como utilizar uma ventilação em pacientes críticos, como iniciar uma ventilação, ok? E nesse momento a gente vai estar fazendo uma parada e vocês podem mandar por e-mail, vocês podem mandar por perguntas e que no mês que vem vamos ter mais 2 encontros, onde estaremos também falando desses módulos avançados, os básicos avançados, ok? E uma boa tarde para vocês e até o próximo módulo. Um grande abraço.